Você é empresário, tem o seu negócio, diagnosticou que é o momento de aumentar a sua equipe. E junto com esse diagnóstico vem uma grande dúvida que tira o sono de qualquer empresário. Eu devo contratar um CLT ou contratar um PJ? Um erro nessa contratação pode custar o futuro da sua empresa. O seu negócio pode ir por água abaixo. Mas fique tranquilo, esse vídeo foi feito para te ajudar. Nós vamos ter aqui uma análise completa da diferença entre um CLT e um PJ. E vai além disso. No final desse vídeo você vai ser capaz de tomar a sua decisão com 100% de certeza. E ainda mais, cada 10 empresários que nós separarmos, 9 cometem um erro fatal. E eu vou revelar ele para você no final desse vídeo, então fique comigo. Sou Rafael Duarte, sócio fundador da Duarte Contabilidade. Atuo há mais de 15 anos em gestão e finanças, direto no coração das empresas. E hoje estamos nesse vídeo para ajudar você que procura fazer o seu negócio crescer de forma correta, com organização financeira e gestão administrativa. Portanto, curta, compartilhe, ative o sininho e o mais importante, se inscreva nesse canal. Vamos fazer desse canal uma grande comunidade de empreendedores. Bom, para começarmos, nós vamos falar sobre o CLT. O que é CLT na prática? Existem 4 pilares que são característicos do emprego, que vão gerar vínculo empregatício. Então não adianta fugir, porque no final das contas, se tiver pessoalidade, se tiver onerosidade, não eventualidade e o mais importante, subordinação, independente se tem um contrato vigente ou não de trabalho, se caracteriza vínculo empregatício. Você sabia disso? Para que fique mais claro na sua mente, para que você possa visualizar, nós vamos de forma didática usar um exemplo aqui, tá? De um trabalhador CLT que recebe em média R$2.000 por mês de salário bruto. Porque nós vamos analisar qual é o custo total, efetivo, que você vai ter com esse trabalhador. É claro que os números aqui são aproximados, porque vai depender do seu estado, vai depender da sua região, vai depender do sindicato, mas você vai conseguir entender comigo. Olha, preste atenção. Vamos lá. O salário base utilizado, R$2.000. Dentro desse salário que está aparecendo para você aí na tela, nós temos ainda a incidência de INSS e a incidência de FGTS. Eu não vou me aprofundar nesses valores, porque não vai dar tempo e o vídeo vai ficar muito extenso. Então, coloquei para você uma média desses dois valores. INSS mais FGTS vai dar aproximadamente R$560 com a base de R$2.000. Só que você também tem 13º salário, que é a provisão que você vai pagar no final do ano, que é mais ou menos R$333. Você tem benefícios de vale transporte, que vão variar, como vale transporte, alimentação e alguns custos operacionais, que aí você pode colocar mais uma média de R$250 a R$300. E aí você vai ter um custo total da empresa que você pode ficar chocado. Porque além dos custos que você tem com FGTS, INSS, alimentação, vale transporte, esse funcionário, se ele for um funcionário administrativo, ele vai precisar usar o seu computador, consumir a sua luz, beber a sua água, tomar o seu café. Muitas das vezes isso não é levado em conta, mas tudo entra no custo operacional ou no custo direto ou indireto da sua empresa. Custo total para a empresa. Após analisarmos os valores e fizermos a soma, você vai encontrar o valor de R$3.193. Por que isso? Porque muitas das vezes, ao contratar, nós não fazemos a conta de todos os outros custos que nós vamos ter com esses trabalhadores, com relação a impostos, encargos, porque você paga ainda 20% sobre a folha de pagamento. Então tem muita coisa que precisamos analisar. E esse valor é só um valor redondo, é um valor mínimo que você vai pagar por um trabalhador de R$2.000 de salário. Ele pode chegar muitas das vezes a 100% do custo, ou seja, se você tem um trabalhador CLT com salário de R$2.000, você pode gastar com ele até R$4.000, dependendo da maneira que ele é alocado na sua empresa e da forma de contratação. Dessa forma, nós conseguimos entender melhor o mundo do CLT, porque se você precisa de um funcionário que precisa seguir estritamente as suas ordens em caráter de subordinação, tem um horário específico de entrada, um horário de saída controlado, e você precisa de alguém que seja o coração da sua empresa, que realmente abrace, faça parte da sua equipe, talvez realmente a melhor opção seja o CLT. Mas nós vamos falar agora sobre o universo do PJ. Porque quando uma pessoa contrata alguém com CNPJ, ele está contratando uma outra empresa, ou seja, acontece uma característica de igualdade. Por isso que não pode existir subordinação ao PJizar. Você tem um funcionário, que é CLT, ele vai ouvir as suas ordens e vai cumpri-las. Quando você tem uma outra empresa, você vai negociar para que vocês juntos possam chegar num denominador comum. Por isso que a PJização precisa ser bem orientada.
para que você não possa ter um funcionário com CNPJ, exigir dele um horário fixo ou específico. Uma característica que é muito complicada é que ele é essencial para aquela tarefa. Na pejotização, isso não pode existir. Se você contrata uma outra empresa, se ele não pode ir naquele dia ou não pode cumprir aquela função, você pode rescindir o contrato, você pode contratar outra empresa para fazer. Então, são características que vão caracterizar a pessoa jurídica. Então, analisar um CLT com seus custos, mesmo assim, não é o pior dos mundos. Porque se você precisa de um funcionário que vai te ouvir, te obedecer, ou seja, uma característica de subordinação, que seja o coração da sua equipe, esteja fazendo parte, vestindo a camisa da sua empresa, que ele tem um horário para poder chegar específico, que ele tem um horário de saída, que ele precisa fazer tudo metricamente, sim, você precisa de um CLT. Porque com uma pessoa jurídica você não vai conseguir fazer a mesma coisa. Pejotização é isso. Quando você entra no universo do PJ, o PJ ele não é subordinado a você, porque é uma relação de igualdade de uma empresa para com outra empresa. Ele não pode ter ali fatores específicos. Por exemplo, se ele não for no dia, se ele faltar, você tem que chamar outra empresa. Ou você vai rescindir o contrato. Você não pode exigir que ele seja específico daquela tarefa, porque a relação de igualdade é caracterizada por vocês chegarem juntos a denominadores comuns na hora de tomar uma decisão, na hora de realizar uma tarefa. Porque lembre-se, você está falando de 2 CNPJs, você não contratou um funcionário, você contratou uma outra empresa. Aí nós vamos entrar num fator que nós chamamos de zona de perigo da pejotização. Vamos analisar, vamos supor que você precisa de um design gráfico. Ao contratar um design gráfico, você coloca ele na sua empresa para trabalhar 8 horas por dia, ele trabalha com o computador da empresa, ele tem hora para poder chegar, que até mesmo na hora de criar uma arte, de criar algum projeto, ele cria de acordo com o que você está falando para ele fazer. Ele também usa os equipamentos e computadores da sua empresa. Isso não é pejotização. Aí não está existindo uma característica de negócio de uma empresa para com uma outra empresa. Está existindo subordinação. Está existindo um vínculo empregatício. É assim que nós chamamos. Por isso você precisa tomar muito cuidado. Porque ao você colocar um PJ dessa forma dentro da sua empresa, que virou moda durante o tempo, né? Alguns falam, abre o MEI. Abre um MEI. Aí você começa a colocar um monte de MEIs dentro da sua empresa para trabalhar, como se fossem empregados, e isso é ilegal. A partir do momento que isso é caracterizado, eles vão levar esse processo à Justiça do Trabalho e tenha certeza de que se você é um empresário que está contratando PJs para trabalharem como funcionários, você vai perder essa causa. Mas fique tranquilo, nós estamos aqui para te orientar e vamos deixar bem claro para você. Estamos dizendo, isto é ilegal. Se você está praticando esse ato, é hora de mudar, para que você não possa colher maus frutos da sua plantação. Agora, o PJ é o pior dos mundos? É claro que não. Se você precisa de um videomaker para um projeto de um lançamento, se você precisa de um consultor, se você precisa de um gerente de projetos para um projeto de 3 meses, o PJ é a melhor opção. Nós vemos grandes áreas aí que usam a pejotização com tranquilidade. A contabilidade, que é o meu ramo, é uma. A pejotização é muito bem vista. Para médicos, para dentistas, para advogados, a pejotização anda muito bem. Agora, infelizmente, para outros setores, como comércio, para alguns prestadores de serviço que acabam querendo utilizar mão de obra barata, é aí que a justiça entra e as coisas não andam como deveriam andar. Então, pejotização precisa ser bem feita dentro da lei. E eu tenho certeza que você vai conseguir economizar muito dinheiro se fizer da maneira correta. E aí, o que eu devo contratar? CLT ou PJ? O PJ você não vai ter que pagar 13º, no PJ você não vai ter que pagar férias, 1/3 de férias, INSS e vários outros fatores que nós comentamos. Porém, quando você tem um funcionário CLT, ele é muito mais comprometido. Com o PJ, você vai fazer um contrato, você vai pagar os valores do contrato. Se for prestação de serviço, vai ter retenção na fonte, que são outros detalhes. Mas, no fim das contas, o CLT vai ser mais comprometido com o seu negócio. Vai ser alguém que você pode colocar no coração da sua empresa, porque você sabe que ele não vai embora de uma hora para outra, diferente do PJ, que está prestando um serviço para você, mas a interação é de uma forma rasa. Ele pode estar aqui num dia, no outro dia ele pode não estar, porque esse vínculo é apenas contratual. O contrato pode se romper e você pode ficar a ver navios. Então preste muita atenção. CLT, você precisa analisar. Você quer alguém que esteja do seu lado, alguém que esteja próximo a você, que seja seu subordinado, realmente possa cumprir as suas ordens com clareza? Você vai precisar de um CLT, porque o PJ não vai te ajudar dessa forma. A pessoa vai ter que seguir um horário fixo, ela vai ter que estar sempre 8 horas por dia, se for mais horas, ela vai ter que cumprir hora extra.
ela vai ter que estar ali com você, independente do dia e horário, claro, salvo as suas exceções, CLT. O serviço prestado é uma atividade essencial da sua empresa? É a atividade fim da sua empresa? O ideal é que não se terceirize uma atividade fim. Ou seja, eu sou contador. Se eu preciso apresentar uma contabilidade, se eu preciso apresentar um fiscal, muitas das vezes eu não vou terceirizar. Eu vou fazer ou vou contratar um CLT, porque ele vai estar aqui comigo, vai conhecer a cultura da minha empresa, vai conhecer o dia a dia. Porque quando você coloca um PJ, muitas das vezes ele vai trabalhar home office. Ele não vai ter o compromisso de cumprir com a cultura organizacional da sua empresa, com a missão, com a visão. Então, muitas das vezes você pode economizar por um lado, mas no futuro você perde muito. Então, você precisa levar esses fatores, né, na conta. Lembra quando eu falei no início do vídeo que tem um erro que a cada 10 empresários, 9 cometem? Isso se não for os 10. Que é tratar o PJ como se ele fosse da família. Tratar como se realmente ele fizesse parte da sua empresa. Quer ver? O PJ entra na sua empresa. Você dá para ele um e-mail da empresa, um e-mail corporativo. Você dá para ele uma mesa, uma sala. Exige que ele participe de todas as reuniões da sua empresa. Hoje você pode estar fazendo isso de forma despretensiosa, mas você está criando provas contra você. Porque no futuro, imbróglio judicial, você vai acabar pagando preço. Porque todas essas provas foram construídas por você, empresário, que decidiu trazer uma outra empresa para dentro do seu negócio, através de uma pessoa, e colocou como se ele fosse da família e como se ele fosse realmente um trabalhador comprometido com a sua empresa. E não é dessa forma que funciona. E aí, será que esse vídeo te ajudou? Será que merece seu like, a sua curtida? Deixa aqui no comentário qualquer dúvida que você tenha e mande o link desse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir essas orientações. Porque é um assunto muito delicado. Se nós fôssemos abordar todo o assunto, nós demoraríamos aqui mais de 1 hora falando sobre pejotização, que é um assunto que muito foi falado até pelo STF. Né, tem um vídeo aí muito famoso do Alexandre de Moraes falando a respeito de pejotização, e o Brasil vai mudar. No ano de 2026, nós vamos começar a implementar a reforma tributária. E você, empresário, precisa ficar ciente do que a reforma tributária pode fazer e de que forma ela pode impactar a sua empresa. Se você ainda não tem um contador de confiança, se você pensa em abrir a sua própria empresa, se você pensa sair do MEI, já decidiu, é hora de virar uma microempresa no Simples Nacional. Entre em contato conosco, vai lá no meu Instagram, você vai encontrar do Arte Contador e eu tenho certeza que nós vamos te ajudar. Faça parte do grupo que você confie. Esse canal é um canal que vai se tornar uma grande comunidade para pequenos e médios empresários no Brasil e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Curta, compartilhe e até a próxima.